Hoje a gente vai falar sobre autonomia de pensamento. E está muito relacionado, obviamente, com o que a gente falou hoje, né? Com o que a gente falou ontem. Porque para chegar numa decisão autônoma, a gente tem que ter um pensamento autônomo também, né? A gente tem que começar a treinar cada vez mais o pensamento autônomo para a gente tomar decisões cada vez mais alinhadas com aquilo que realmente faz mais sentido pra gente. Gente chegando, muito bom. O que vocês acharam? O que vocês, né? Hoje é o último episódio, eu vou ter que perguntar hoje e depois nas caixinhas e tudo, mas estão gostando até aqui? Qual dos pontos que vocês mais gostaram, assim, mais pararam para pensar? O que a gente vai falar hoje, né, para finalizar essa minissérie, tem muito a ver com a construção de maturidade. A maturidade, ela está muito relacionada à autonomia. Ontem coloquei para o meu marido escutar, ele precisa aprender a te ouvir. Mas com muita calma nessa hora, né? Aos pouquinhos, devagar. Todos os dias foram bem reflexivos, mas o de ontem foi bem intenso. Bom dia, gostando muito, adoro trabalhar de escutar. Ai, obrigada, que eu tô linda, tô de branco aqui, toda neutra. Está abrindo minha mente, vou fazer um vídeo mostrando só minha mão por enquanto. Isso mesmo. Acho que toda essa reflexão tem que servir para que a gente faça algum tipo de movimento, né? Porque senão fica tudo só na cabeça da gente e aí não tem, resultado, né? Não gera nenhum tipo de resultado. Então, mesmo que a movimentação seja pequena, o que não é, porque qualquer passo a gente está se colocando em movimento, é para isso que serve, né, todas essas reflexões que a gente faz, que a gente para fazer. Ai, gurias, então vamos lá. Autonomia de pensamento é o que a gente vai falar hoje. Tava comendo uma banana ali, ficou Significa ter independência na sua capacidade de formulação de pensamentos e ideias, pensar por si e concluir algo sozinha. A gente vive cada vez mais bombardeado de informações e de ideias externas. É um contexto que a gente está vendo que a gente precisa parar para se entender dentro deste contexto, para não se deixar levar. Um contexto do qual eu mesmo faço parte e do qual eu também tive que parar para pensar qual é o meu papel, como que eu posso fazer o meu trabalho aqui da forma que eu mais acredito, que eu também não me deixe levar pelo que os outros dizem que tem que fazer ou pelo que os outros dizem que tem que ser. Porque assim como na venda de produtos físicos através do nosso ateliê, ou como a venda de produtos digitais, que é os cursos que a gente disponibiliza. Eu sou uma das pessoas que estou na internet vendendo curso e tem tantas outras pessoas vendendo curso e a gente disponibiliza isso. Assim como tem gente querendo ditar regra para como vende produto, tem gente também querendo ditar regra para como vende curso e como que a gente tem que agir aqui no digital. E esse foi realmente um ponto que eu precisei parar no sentido de entender como que eu me encaixava no meio de tudo isso, para que eu pudesse continuar tendo autonomia de pensamento. Porque às vezes alguém, né, cresce no mercado e nos olha e nos diz assim, olha, o jeito de fazer é o meu jeito que dá certo, é o que eu tô te dizendo que tem que ser feito. Se fizer diferente disso,
vai dar errado. E eu paro e penso assim, sabe? Mas só um pouquinho. Quem foi que disse para ele que tinha que ser desse jeito? Não foi algo que ele mesmo concluiu? Não foi algo que ele mesmo testou no negócio dele e ele concluiu? O que eu acredito de verdade é que a gente precisa ensinar conceitos e fundamentos. Porque sim, a gente precisa aprender, né? A gente precisa ter uma base de conhecimento. Mas existe uma diferença muito grande entre ensinar conceitos e fundamentos para que tu tenha as informações necessárias para construir a tua linha de raciocínio e tomar decisões pro teu negócio baseado nesses conceitos e fundamentos que tu aprendeu. Então, o nosso maior esforço tem que ser para entender a linha de raciocínio. Eu preciso ter autonomia de pensamento, eu preciso entender por que deu certo, por que fazendo daquele jeito dá certo, qual é a linha de raciocínio, como que se conduz as coisas dentro desse contexto que essa pessoa está me ensinando, que é um fundamento, para que no final dê certo. Porque eu não quero parecer um papagaio, né, repetindo a fala dos outros, repetindo o que os outros me dizem que eu tenho que falar ou que fazer. Eu quero também ter essa capacidade de pensar para fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, do jeito que eu acho melhor. Então, a autonomia de pensamento talvez seja a coisa mais importante que a gente tem falado até aqui. Eu já vi gente dizendo: no meu curso tu não precisa pensar. Eu já ouvi a pessoa falando isso. Eu te entrego tudo pronto. Tu não precisa pensar. Eu fico assim, ó, numa frustração tão grande. Porque o que se aprende num curso que não se pensa? Não é? Tu não vai precisar estudar. Tá tudo mastigado aqui, tá tudo pronto. O que se aprende num curso onde não precisa estudar? Eu vou aprender o ponto de vista do outro, a linha de pensamento do outro. O outro vai vir e vai impor alguma coisa para o meu negócio, sem me explicar o porquê que ele chegou naquela conclusão. Quem é minha aluna sabe, as minhas aulas são todas em cima de construção de uma linha de pensamento. Porque eu faço o maior esforço possível para que as minhas alunas entendam o conceito e o fundamento, para que possam ter autonomia de pensamento em cima daquilo que a gente está estudando. Porque eu acredito que só se faz negócio a longo prazo desse jeito, porque eu não quero tornar ninguém dependente. Eu quero sim poder passar adiante tudo que eu sei, eu quero sim poder colaborar com o crescimento de outras pessoas, quero mostrar um outro ponto de vista, quero mostrar ali coisas, né, conceitos que precisam ser entendidos. Mas, gente, se a gente está pensando em fazer o nosso ateliê até enquanto a gente tiver força para trabalhar, eu não posso tornar as pessoas dependentes do meu pensamento, da minha linha de raciocínio para o meu negócio, por exemplo. E se eu sair tomando decisão para todo mundo, vai ficar todo mundo igual. Vai ficar todo mundo igual. Aí, vem, olha aqui, ó. Ah, que legal, deixa eu ver se... Verdade, seu conteúdo é ótimo, mas eu penso bastante até em como colocar em prática tudo que aprendo em cima dessa linha de pensamento. Exatamente, muito bom. Suas aulas abrem a nossa mente. Esse é o objetivo. Isso sim que é mentora de verdade, ensina a pescar. Obrigado, Rê. Sério, eu já tive muitos conflitos trabalhando online. Eu já pensei em parar, porque eu não me encaixava, eu pensava, eu não me encaixo, eu não consigo fazer isso desse jeito. E aí, aos poucos, também eu fui trabalhando isso em mim, né? Para entender que sim, existe um caminho onde eu posso passar adiante o meu conhecimento sem cair nessa coisa de todo mundo falar a mesma coisa, todo mundo falar igual, tem que aplicar os gatilhos mentais, todo mundo do mesmo jeito.
sabe? Sem ser uma coisa fluida, sem ser uma coisa natural, sem ser uma coisa verdadeira, sem ser uma coisa que... Eu quero que as minhas alunas aprendam aquilo que eu sei, que eu apliquei no meu negócio, que deu certo, que aprendam, que apliquem no negócio delas, mas que não se tornem eternamente dependentes de alguém ter que estar falando sempre o que fazer. Porque tudo, parte de finanças, parte de posicionamento, de construção de marca, de vendas, tudo, de administração, né, de logística, tudo são fundamentos, tudo tem conceitos. A partir do momento que a gente aprende o que é o conceito e o fundamento de cada uma dessas coisas, eu tenho que... Claro, eu vou continuar sempre estudando alguma coisinha, seja através de um livro, seja através de um vídeo, seja através... A gente vai lapidando, vai melhorando. Mas o nosso esforço tem que ser em aprender a pensar sobre aquilo. Autonomia de pensamento. Bom, então, isso aqui, esse conceito funciona desse jeito. Então, entendendo esse conceito, como que isso se aplica no meu negócio? No meu dia a dia, para que eu não fique eternamente dependente de estar sempre grudada numa rede social esperando que alguém vá dar uma dica do que fazer. E aí aquelas dicas eu posso ainda melhorar quando eu tenho o fundamento. Olha que bacana essa ideia, gostei dessa ideia, porque tem muita coisa boa também. Eu gostei dessa ideia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, né, colocar dentro da minha realidade, desse jeito, daquele, vou tentar transformar um pouco aquilo para se encaixar no meu jeito de fazer. Aí teve uma onda, agora eu não tô vendo tanto, né, mas teve uma onda de Reels criticando o cliente, não sabe, né, não, tá caro, pega e faz, não sei o quê. Eu olhava aquilo e dizia, cara, onde será que começou isso? Ou a cara de palhaço. Cara, o que tem a ver? Sabe, meu objetivo é vender um produto X para um público X e eu tô fazendo uma coisa que não tem conexão nenhuma só porque alguém em algum momento disse que eu tenho que fazer. Só um pouquinho, deixa eu avaliar. Isso aqui faz sentido? Faz sentido eu viralizar um vídeo ou querer ter muito alcance num vídeo que não tem conexão nenhuma com o que eu tô fazendo? Olha onde começa, né? Nas pequenas coisas do dia a dia. O curso Profissionalize-se Ateliê é maravilhoso, melhor escolha da minha vida. Bruna. Não, olha ali, Ateliê Juliana Paris. Eu disse, Bruna, achei que... né? Confundi. Obrigada, Juliana. Total falta de elegância e respeito, muito feio. Eu também acho. Criticar cliente, cara, às vezes, por exemplo, esse perfil aqui é para conversar com artesãs. O perfil da Cultivar é para conversar com clientes finais, né? Com mamães que querem comprar um enxoval. Quando eu falo alguma coisa, eu posso até falar alguma coisa aqui que é do nosso universo. E eu posso falar sobre, nossa, o cliente acha caro, às vezes dá vontade de mandar ele fazer, para ele ver que... Eu tô falando com artesãs, eu não tô lá no perfil da Cultivar falando com a minha cliente. Aí, alguém fala isso num perfil de artesãs e as pessoas saem replicando, achando o máximo que estão falando aquilo para as clientes, sabe? Gente, a gente tem que treinar, né, esse filtro. Acho que a autonomia de pensamento é bem um filtro, assim, para que a gente possa avaliar o que faz sentido, o que não faz sentido. Às vezes a gente, olha, eu me sinto, e quem me acompanha há mais tempo já me ouviu falar isso, há bastante tempo eu já venho falando isso, porque eu me sinto nadando contra a maré muitas vezes. Sabia que eu tenho cliente que me acompanham nos dois perfis e vendo nos dois? Olha só. Então tem que cuidar as palavras em todos os lugares. Aqui nesse perfil tem também, de vez em quando eu recebo mensagem de cliente que comprava comigo lá no começo. Um dia eu postei um TBT de uma bolsa, que foi o primeiro kit de bolsas que eu fiz.
E a pessoa que me comprou o kit mandou no direct. Ah, que legal, eu lembro, não sei o que. Eu, tipo, olha, tá por aqui. Aí outro dia, outra cliente também, postei alguma coisa e era uma peça que ela tinha comprado e ela me mandou. Então, as antigas, né, lá do começo, que ainda fazia os personalizados, estão aqui. Então, olha que a importância de ser coerente, né, com a história que eu conto. Porque que feio, né? A pessoa, olha, Carla, não é bem assim, hein? Eu tava te acompanhando desde aquela época. É ter senso nesse caso. Mas eu tô falando muito mais, né? Usei esse exemplo assim, mas justamente é a gente tudo que é informação que a gente tem acesso, todas as informações que a gente tem acesso, a gente começar a treinar a se perguntar se aquilo faz sentido, se aquilo combina com o meu negócio, se, né? Porque, poxa, a gente tem posicionamentos diferentes, a gente tem negócios que, por mais que tenham coisas muito parecidas por serem artesanais, vai ter alguma coisa ou outra que é completamente diferente. Aí de repente sai todo mundo fazendo a mesma coisa. Tem umas ondas assim, né? Que dá uns. Todo mundo falando do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Tem um áudio que. Deixa pra lá. Viralizou. Eu não sei se. Mas essas pessoas estão usando um áudio falando sobre o novo artesanal. E muita gente me marcou no vídeo, né? Olha aqui, Carlos, o que tu sempre nos falou, né? E aí agora de repente virou novo, virou... Como assim? Eu tenho vontade de falar às vezes, sabe? Não, mas um pouquinho, isso é novo desde quando? Porque, as pessoas... Ai, gente, eu não posso me estender muito nesse... Porque às vezes... Eu fico muito feliz. Eu já tive uma frustração muito grande das pessoas não colocarem um filtro no meu conteúdo e saírem usando tal e qual, até as mesmas palavras que eu uso. Por exemplo, quando eu comecei a criar vídeo para internet, eu não sou o maior perfil, tá? Porque meu objetivo não é esse. Eu quero ter uma base sólida. Até porque eu sou essa pessoa que eu quero ensinar os conceitos e os fundamentos e eu não vou pensar por ninguém, eu não vou estudar por ninguém. Eu acho que cada uma de nós tem total capacidade de compreender e aplicar aquilo. Então, isso vem de menos, né? Isso vem de menos do que eu chegar aqui e dizer, tu não vai precisar estudar, entra no meu curso que os problemas acabaram. Isso vem de menos, né? Mas aí quem vem mais comprometido também. Então tem ali um ponto que eu considero super positivo. Quando eu comecei a criar conteúdo para a internet, o primeiro vídeo que eu fiz em 2017 foi falando sobre precificação. Até aquele momento ninguém falava em precificação. Aí de repente o mercado se atentou para isso, né? E muita gente que fez o meu curso, inclusive, depois começou a trazer isso como conteúdo. Hoje em dia, tem muita coisa que eu falo, como, por exemplo, o novo artesanal. É um conceito que eu já venho trazendo há muito tempo. As pessoas que valorizam o artesanato não significa que sejam as pessoas só que têm dinheiro, mas elas fazem um esforço para comprar. Então, esse conceito eu já venho também trazendo há bastante tempo. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar em janela de produção, em cronometrar tempo de produção, enfim, em outros conceitos que eu venho trazendo e que agora está se popularizando e eu acho isso maravilhoso, porque eu acho que realmente a intenção é a gente profissionalizar o mercado artesanal. Eu antes trabalhava com o nome profissão artesã. Eu perdi esse nome porque eu não tinha o registro e outra pessoa foi. Aí, e assim, era a primeira pessoa que falava sobre
olhar para o artesanal com um olhar realmente profissional, para a nossa atividade com o ateliê, sabendo que aquilo é uma profissão. Aí o mercado agora está vindo com muita gente falando sobre a profissionalização do ateliê, sobre ser uma ateliê, uma artesã mais profissional. Eu acho isso muito legal, gente, que esses conceitos estejam cada vez mais fortes. Mas por um outro lado, eu fico preocupada com esse movimento de tu não precisa pensar. Eu acho que o caminho não é esse, eu acho que a gente tem que querer pensar. Acho que a gente tem que querer desenvolver essa autonomia de pensamento. A gente tem que querer entender os conceitos e os fundamentos por trás, mesmo que seja um pouco mais demorado do que só alguém ali me passar um monte de regra que eu tenho que seguir. Porque depois eu não sei fazer sozinha, porque eu não desenvolvi a linha de raciocínio para entender qual era a ideia por trás daquelas ações que eu estava tomando. Então, hoje a gente está falando sobre autonomia de pensamento justamente para trazer para reflexão esse ponto que eu considero extremamente importante. A gente tem que parar para refletir sobre as coisas que nos falam. Inclusive o que eu falo para vocês, eu tô todos os dias dizendo, para pensar nisso, né? Isso faz sentido. Quem sabe assim vai parar de ter artesã vendendo pela metade do preço que vale, aprendendo. Ai, assim, ó, é o nosso sonho, né? Eu realmente, eu fico feliz, né? Por todos esses conceitos estarem se popularizando, porque é isso mesmo, né? A ideia. É essa a ideia. Só que aí também não adianta, por outro lado, dizer que a pessoa não vai precisar pensar, que a pessoa não vai precisar estudar, que tá tudo prontinho, mastigado. Eu não acredito no prontinho, mastigado. Eu fiz algumas mentorias individuais de diferentes áreas do meu negócio e nem nas mentorias individuais, onde era tete a tete ali com a pessoa, os meus mentores diziam que eles iam me entregar tudo pronto sem eu precisar pensar. As mentorias individuais justamente eram para que eu entendesse o que tem por trás, para que eu mesma, sozinha, conseguisse enxergar o que é o negócio, como funciona, o que eu preciso avaliar para tomar uma decisão. Imagina um curso onde entra um monte de gente, aí é uma pessoa só para pensar para todo mundo. Obrigada. Essa blusinha aqui também gosto. Então, a autonomia tem a ver também com a construção de maturidade. Principalmente o que a gente está falando aqui de autonomia de pensamento. Porque assim como ser uma pessoa com autonomia, ser uma pessoa madura também é uma decisão. A gente vira adulto. Eu, por exemplo, meu processo de amadurecimento da vida adulta, ele não foi automático. Não foi. Eu lembro de estar com 30 e poucos anos e ainda não ter maturidade. Eu fui ter maturidade nos últimos anos, realmente com todos os perrengues que a vida me apresentou, né? E aí, olhando para aquilo, construindo conforme eu fui construindo autonomia sobre as coisas que foram acontecendo na minha vida, para não deixar a vida me levar, para eu trazer, né, eu segurar a rédea e começar a definir o que eu queria que acontecesse e como eu ia resolver cada coisa, direcionando para um caminho que era para sair daquele momento, né? E foi justamente eu puxar a responsabilidade, ter autonomia sobre as decisões, sobre as finanças, sobre a minha vida e sobre os meus pensamentos, que é tudo o que a gente está conversando agora, que eu fui realmente me tornar uma mulher mais madura. Que eu consigo agora ter um pensamento bem mais amadurecido, né, do que eu tinha antes. E a maturidade, ela não vem com a maioridade. Não é porque a gente vira adulto que a gente virou uma pessoa madura. Ó, eu também, viu? Não sei, acho que muitas de nós, né? Deixa eu ver aqui.
Depois que comecei o seu curso, o que eu gostei é que você ensina o porquê daquilo. Quando sabemos o porquê, fica muito mais fácil assimilar o processo. Essa é a minha intenção. Justamente, às vezes a pessoa veio para a aula achando que eu vou dar a resposta pronta, e eu não dou a resposta pronta. Eu vou lá no conceito, no fundamento, eu desenvolvo toda uma linha de raciocínio, eu dou exemplos. O meu esforço é sempre nesse, né? Sempre em relação a isso. Até porque cada negócio é único e cada um tem a sua particularidade. Exatamente. Amo seus cursos, Carla. Me fez... Carla. Oxe, meu Deus. Até meu nome eu tô engolindo letra. Me fez pensar e muito. E o melhor, me tira da zona de conforto. Além de saber que não é fácil empreender, mas não é impossível. Não é impossível. E se torna mais fácil, não menos trabalhoso, quando a gente entende o que está fazendo, né? Aprendi muito com você, sua gratidão, estava com saudades. Olha, ainda bem que pegou hoje, então, que a nossa minissérie está acabando hoje. Toda vez que te assisto, aprendo algo novo. Você é tão verdadeira, tão especial. Quando adquiri seu curso especialista em enxoval, saí da casinha e estou passeando num jardim que você me mostrou. As alunas do curso de especialista em enxoval, a gente subiu duas gravações de consultorias, né, que eu fiz com gestantes. A gente está tentando encaixar os horários com outras. E vai ter uma aula que já está agendada, depois eu coloco a data lá no grupo, onde eu vou comentar, né? Onde eu vou passar orientações sobre a minha linha de raciocínio, sobre o que eu fiz como eu conduzi dentro do tempo que eu tinha, como que pode destrinchar aquilo que eu falei com as gestantes, de repente, num processo de consultoria maior, como que eu me organizei para ter uma linha de condução da consultoria. Então assistam às aulas para que no dia da aula ao vivo vocês consigam também acompanhar a linha de pensamento, para que quando vocês forem montar o processo de consultoria de vocês, vocês tenham autonomia para construir, baseado em todas aquelas informações que, né, todos aqueles dados que tem lá disponível no curso. Os filhos ajudam no amadurecimento. Você nos faz olhar para o nosso eu interno. Ai! Bom, esse é o meu lado filosófico. Recentemente, eu descobri que eu tenho essa veia filosófica e isso, claro, já vinha impactando no meu conteúdo, porque eu acho que essa necessidade de explicar os conceitos e os fundamentos vem daí, né? De a gente conseguir construir juntas uma linha de raciocínio também. Vem do meu lado filosófico, e essa questão de fazer olhar para o nosso eu e saber que o nosso diferencial de mercado é justamente se encontrar com a gente mesmo. Porque, gente, artesanato muita gente faz. Dentro do nosso nicho de atuação, muita gente faz. O nosso diferencial muitas vezes não vai estar no produto em si. Vai estar em toda a bagagem que a gente traz da nossa própria história, do nosso próprio jeito de ser, agregando, né, na comunicação que a gente faz daquele produto. E é isso que a gente precisa entender na construção do nosso negócio. Maturidade seria como no seu pensamento? A gente vai falar aqui, já vou dar andamento aqui. Depois que conheci você, criei coragem para empreender. Estou estudando porque não é só saber costurar, tem várias coisas para o negócio dar certo. Agora estou estruturando minha base para voar. Ah, que legal. Ah, Lúcia tá por aí. Também estava sentindo falta, Lúcia. Tá no módulo 16, Mari. Dá uma olhadinha lá. Ou deu alguma falha, alguma coisa. Qualquer coisa nos avisa, tá? Aí tá bem na pergunta ali. Maturidade é a conquista da autonomia emocional. É eu parar de achar que são os outros que precisam suprir as minhas necessidades.
Quando a gente está na fase da adolescência, início da vida adulta, a gente ainda tem um pouco disso, né? De achar que eu tenho um problema, então alguém vai ter que aparecer para resolver, alguém vai ter que aparecer para me dar uma orientação, alguém vai ter que aparecer para resolver isso aqui para mim. Alguém vai ter que me instruir, alguém vai ter que me explicar o que eu estou sentindo. Então, e às vezes a gente carrega isso para a vida adulta. A gente acha que alguém tem que vir e resolver os nossos problemas. Às vezes a gente acha que é o governo. Às vezes a gente acha que é, sei lá, os pais. Às vezes a gente tá na vida adulta, e eu tô falando muito de mim mesmo, tá? E acha que os pais têm que resolver, que a pessoa que tá, né, caminhando com a gente tem que trazer uma solução. A gente fica muito dependendo de que outras pessoas nos mostrem o que fazer, nos mostrem o caminho ou nos tragam de fato uma solução. E eu acho que é isso que a gente pensa quando a gente entra num curso querendo que a outra pessoa pense pela gente, querendo que a outra pessoa estude pela gente. Gente, porque se isso é um argumento para vender curso e de repente isso me convence, o que eu estou buscando? E aí, filosoficamente, a gente estuda sobre isso, né? Que para um tipo de ação, não, de expressão talvez existir, é porque existe também o outro movimento, né? Se alguém tá vendendo curso dizendo que vai estudar ou vai pensar pelos outros, é porque tem gente que quer comprar isso. Eu quero comprar alguém que pense e que estude por mim. Olha que maravilhoso, eu não vou nem precisar pensar, nem precisar estudar e meu negócio vai começar a dar certo. Tem gente comprando isso, senão isso não seria um argumento de vendas. Então, até que ponto, sabe, a gente amadureceu quando a gente está atrás desse tipo de argumento? Carla, numa loja para bebê, posso incluir as peças bordadas para vender ou são segmentos diferentes? Se as peças bordadas forem dentro do segmento para bebê, porque bordado é uma técnica, costura é uma técnica, existem técnicas artesanais e a técnica é a maneira que a gente faz um produto. O que define segmento é se está tudo dentro do mesmo momento de compra. Técnica não é segmento. Ontem à noite peguei algumas horinhas para sentar e colocar em prática e organizar o fluxo de caixa. Abri uma conta PJ para separar as contas pessoal do ateliê. Já valeu a pena, então, a semana, a gente falando aqui. Já, né? Já teve ali uma ação, já começou a puxar de volta ali. Não, só um pouquinho, vou ter domínio aqui, deixa eu organizar as coisas, deixa eu botar tudo de volta no lugar. É muito bom. Amadurecer também é uma decisão. Então, tem uma coisa está muito relacionada com a outra. Existe um termo que chama... Existe um termo que estão usando hoje em dia que é adultescentes. Olha, às vezes o processo é realmente o contrário. Para mim demorou. Meu Deus, descobri que amadureci super cedo e não tinha consciência. Para mim foi o contrário, eu amadureci super tarde. E não tinha consciência também. Adultescentes, pessoas que não assumem a responsabilidade da vida adulta. Que essa frase aqui tem a ver com todo o raciocínio que a gente veio desenvolvendo durante a semana, né? Autonomia de vida, autonomia nas finanças pessoais, autonomia nas finanças do negócio, autonomia na tomada de decisão. Hoje a gente está falando sobre autonomia de pensamento e tem a ver... Ai, gurias, você está ainda mais maravilhosa. Você está... Eu tô numa fase boa, eu me sinto bem, fico muito feliz, né, que tá chegando aí do outro lado.
Depois da tempestade vem a bonança, né? Depois de um burnout, depois de um esgotamento nível master, a pessoa tá se voltando assim a si. Carlinha, ainda tô marchando nas finanças, cuidando de 3 netos, tá meio complicada essa parte, mas continuo firme na produção e no meu turno de trabalho. Os desafios, né? O importante é permanecer firme. E aí estava anotado aqui, a formação do eu, exatamente o que a gente estava falando isso antes, né? Oi, Denise, bom dia, que bom que tá por aí. A Denise, meu braço direito na costura, lá na Cultivar. A formação do eu. Então, quem eu sou, o que eu quero, o que é importante para mim, o que eu quero fazer com o meu negócio, o que faz sentido. Tudo isso é extremamente importante para que o nosso negócio dê certo. Para que a gente consiga assumir essa responsabilidade de estar à frente de um negócio. De não achar que o negócio vai acontecer sem o esforço necessário, sem aprender as coisas que precisam ser aprendidas, sem a dedicação que eu preciso colocar, sem dominar, né? A melhor coisa que eu pude fazer por mim mesmo é conhecer o meu negócio. Eu que agradeço, Denise. A melhor coisa que eu pude fazer por mim mesmo foi conhecer o meu negócio. Conhecer a parte de finanças, entender o que era posicionamento, aprender sobre o que é uma construção de marca, para que eu possa botar o meu produto, mesmo sendo artesanal, posicionado como uma marca, né, no mercado, que tenha ali uma personalidade, uma identidade de produto. Entender sobre metas, entender como é que funciona uma dinâmica de produção, o que tem que ser feito, como é que é o processo de vendas. Porque quando as coisas começam, porque um negócio ele tem altos e baixos durante o ano, durante os anos. Ele não é uma linha reta contínua, ele tem, né, esses desafios que a gente vai enfrentando. Então, quando de repente eu estou num momento que tá querendo dar uma baixa, eu tenho que olhar para a situação como um todo e pensar quais são as peças que eu tenho que mexer no meu tabuleiro para reagir a isso. E não simplesmente aceitar que as coisas não estão dando certo e achar que, por sorte, as coisas vão mudar. Ou que eu vou continuar fazendo do mesmo jeito e que em algum momento as coisas vão mudar. A gente tem que ter essa autonomia de conseguir mexer as peças. Pensar em coisas diferentes, movimentar de um jeito diferente, entender se, o que eu deixei de fazer, o que eu ainda não fiz, o que eu fazia que eu preciso voltar a fazer, o que está acontecendo? Eu preciso ter essa visão clara e isso só vem quando a gente constrói autonomia sobre o nosso negócio, de conhecer o negócio como um todo. Deixa eu ver. Eu copiei um trecho aqui que diz assim, ó: quem é imaturo, a grama do vizinho é sempre mais verde e fica exigindo de alguém uma grama igual. Quando você se torna maduro, tem certeza que a grama do vizinho é bem melhor. Mas, independente disso, aprende a produzir e a cuidar da própria grama. As coisas mudam quando a gente constrói autonomia. Então, faz parte também da imaturidade a gente olhar para o que o outro está fazendo e se frustrar pela comparação. Olha lá o outro, que o outro está melhor, o outro não sei o que, o outro tem mais condições, o outro está vendendo mais, o outro tem mais não sei o que. Mas espera aí. Que beleza, se o outro está fazendo, é porque existe um caminho possível. Então deixa eu fazer aqui também, porque se ele chegou lá, por que eu não vou conseguir? Porque a condição dele é melhor, porque o marido ajuda, porque a família ajuda, porque teve dinheiro para começar, porque a cidade que mora é maior, porque mora mais perto do braço. Sei lá o que pode dizer. Porque, sei lá o que mais.
Então a gente começa a justificar que a gente não está fazendo por causa das condições do outro que são diferentes das minhas. Isso é imaturidade. Então olhar para o outro e pensar, beleza, ele trilhou um caminho que pode ter sido em alguns detalhes diferente do meu, mas um caminho que foi possível. Então deixa eu olhar para as condições que eu tenho para ver o que eu consigo fazer. Porque o meu caminho vai ser diferente do da outra pessoa. Mas o que eu preciso arrumar? O que eu preciso fazer? O que eu preciso preparar na minha vida e no meu negócio? Vocês sabem que eu estudo há 2 anos que eu estou estudando sobre pequenos negócios de luxo. Faço mentoria com a Cláudia Brandão. Até agora eu sou parte dos grupos de mentoria dela. Ano que vem, se Deus quiser, eu vou para Milão com a Cláudia, porque a Cláudia está lá em Milão com um grupo de mentoradas. E aí ela me perguntou se eu queria ir, porque como eu, né, sou uma aluna ali recorrente, e eu não, né, tava terminando reforma de casa, tava mudando o negócio, não sei o quê, e eu nem sabia, na minha cabeça, eu conversei com a psicóloga, né, aí eu disse pra ela, o que eu vou fazer em Milão? A psicóloga me olhou e disse assim, o que tu vai fazer em Milão? Stories? Nem que seja ir lá pra fazer stories, mas... Mas olha, a minha cabeça estava tão preocupada com tudo que eu tinha para fazer, porque aconteceu tudo ao mesmo tempo. Esse ano foi um ano bem complicado. Deu, assim, mudança, reforma que se estendeu, assim, tipo, os acabamentos que se estenderam. Tem coisa que a gente está até agora esperando vir terminar. Os erros do contador, do antigo contador, por ter aberto a conta da Cultivar, ele abriu tudo errado, aí troca contador, aí vai fazer, enfim, gurias, a minha cabeça ficou tão cheia de coisa que eu comecei a perder um pouco até as referências, né? Então, por que eu tô contando isso? Porque eu tô estudando há 2 anos sobre pequenos negócios de luxo e a Cultivar ainda não é o que eu desejo para ela. Por quê? Porque eu sei que no meu momento de negócio eu ainda não consigo colocar muitas das coisas que eu tenho aprendido em prática. Eu preciso preparar o meu negócio para isso. Eu preciso conduzir o meu negócio dentro de um objetivo claro para que daqui a pouco, eu não sei em quanto tempo, a Cultivar consiga ser aquilo que eu tenho idealizado para ela, que ela ainda não é agora. Mas com o que eu tenho agora, eu estou fazendo o melhor possível. E a gente vai ajustando, vai arrumando, vai alinhando, vai conduzindo, vai tentando. Até que no momento eu vou conseguir apresentar aquilo que está na minha ideia, né, para Cultivar, que ainda não é o que é agora. Eu estou no caminho, eu estou no processo. Eu aprendi um monte de coisas que não foi possível colocar em prática imediatamente e tá tudo bem. Mas eu aprendi. E eu consigo pegar isso e olhar para o meu negócio e dizer, cara, ainda não estou no momento de fazer isso, mas o que eu preciso fazer para estar neste momento? Como que eu levo o meu negócio do momento que ele está agora para o momento que eu quero que ele esteja para conseguir fazer a aplicação dessas coisas que eu quero? Não é a gente pegar uma coisa e olhar para o nosso negócio e dizer, ah, isso não é para mim, porque olha o meu negócio, porque isso não dá certo para mim. Cara, tá, é o que tu quer, não é pro teu momento. Como que tu leva o teu negócio até esse momento? O que tu precisa decidir, o que tu precisa fazer para tirar o teu negócio daqui e levar para lá? Isso é olhar pro lado e ver que a grama do vizinho tá mais verde e tudo bem, porque eu tô cuidando da minha para que ela fique verde também. Porque, gente, eu entrei no grupo de mentoria da Cláudia e os negócios lá são assim, ó, top de linha, são os negócios que já trabalham para classe A e tal, e de repente eu olho para aquilo e ó, primeiro dia, primeiro encontro, eu ainda morava na casa alugada, ainda tava com o ateliê dentro da lavanderia, ainda era tudo daquele jeito, e eu olhei assim e pensei,
onde é que eu me meti? O que eu tô fazendo aqui? Eu pensei. Eu digo, bom, se eu fui aprovada, né? Porque a Cláudia tem um formulário lá que ela faz a aprovação, é porque algum sentido faz. Deixa eu ir atrás disso. Muitas vezes a grama do vizinho é mais verde, mas muitas vezes é artificial. Olha aí a gente fica se comparando, né? Com alguma coisa que nem real não é. E tempos de internet, gente, o quanto isso acontece? Porque a gente mostra no Instagram só aquilo que a gente quer. A gente pode, inclusive, vestir um personagem para vir aparecer aqui no Instagram e mostrar só o que a gente quer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Deixa eu ver. Tá, minha última anotação aqui. A grama do vizinho ser mais verde não tem a mínima importância se você está focada em produzir a si mesmo como uma obra de arte. Não me importo. Eu fico feliz que outras pessoas tenham conseguido, porque isso me mostra que existe um caminho possível. Mas eu tô me lapidando, eu tô me construindo, eu tô me melhorando. Eu tô melhorando a mim, tô melhorando o meu negócio. Tô melhorando um pouquinho a cada dia. Tô melhorando um pouquinho a cada dia para que eu possa chegar ao momento de ver a minha grama verde também, bonita, verdadeira, né? E nesse processo, eu aprender o caminho de deixar uma grama verde. E aí, qualquer lugar que eu queira botar grama, eu vou saber fazer. A analogia, né? Quais os entraves, o que me ajuda a solucionar para selecionar uma pessoa para trabalhar na confecção do ateliê? A gente pode falar de contratação numa outra live. A gente pode falar bastante sobre isso, não vai sair um pouco do foco aqui. A gente se transforma com quem a gente se inspira. É muito importante a gente ter essas inspirações. Na minha trajetória é muito importante, porque eu olho para alguém que tá onde eu gostaria, ou que trilhou o caminho que eu gostaria, e eu me inspiro. Ontem eu estava fazendo live com a Vanessa Guimarães e cada vez que ela me convida para fazer uma live, sabe assim, eu fico pensando, cara, um dia eu achei que ia ser tão inalcançável isso, né? Pela história da Vanessa, a força do nome que o nome dela tem no mercado. E por ser de um universo completamente diferente do meu, eu pensava que era tão inalcançável. E aí, de repente, agora eu tá fazendo live junto com ela, a gente conversava pelo WhatsApp. E eu fico pensando, meu Deus! É tão sensacional, assim, a gente dar os nossos passos, a gente construir o nosso caminho. É muito bacana isso. A Cláudia também, né? A Cláudia Brandão, que é outra, assim, que me inspira demais. Apesar de o negócio da Cláudia ser absolutamente diferente do meu, a Cláudia nem tem negócio de produto físico, a Cláudia é só mentora mesmo, né? Faz esse trabalho. Mas, tipo, eu entrar numa live da Cláudia, a Cláudia falar assim, Carla Noronha, minha mentorada querida, que nem ela fala. Eu digo, ai meu Deus! Eu fico tão feliz. Eu vou crescer tanto que um dia você que vai me convidar para uma live. Olha, gurias, a gente tem espaço aqui, a gente tem que bater papo. Assim, ó, uma vez eu fazia a live com convidadas aqui, só que como nós somos todas artesãs e todas nós temos o mesmo objetivo de vender produtos para o nosso cliente final, aí cada vez que alguém entrava numa live aqui, enchia o Instagram da pessoa de artesã. E aí quando a gente tem o nosso Instagram muito cheio de artesã, dá muito mais trabalho para alcançar o cliente final.
Aí eu pensava, poxa vida, né? Eu vou lá, ensino elas todo um caminho para treinar o algoritmo para chegar no cliente final e de repente por causa de uma live enche de artesã de novo. Aí a gente, né, as últimas lives a gente conseguiu fazer lá pelo YouTube e aí não tinha, né, essa questão, mas a gente vai combinando, com certeza. Porque eu quero conversar com alunas que possam vir e também contar a sua própria trajetória, a sua própria história, né? Como que construiu o seu caminho para alcançar os resultados daquilo que a gente estuda lá dentro do Profissionalíssimo Ateliê, por exemplo. Por quê? Porque para de ser só eu falando e passa a ser outras pessoas que têm histórias de vida parecidas com a nossa também. Embora eu tenha também, né, essa trajetória. Ó, a Anaíse. A Anaíse é uma pessoa também que, tipo, coloca em prática, tá lá, né? Já expulsou todo mundo da sala, já pegou a sala pro ateliê, mora numa cidade super pequena e tem um monte de vendas locais também. Então, assim, são exemplos de pessoas que estão trilhando um caminho muito parecido com o nosso e que estão tendo resultado. Então, isso é importante. Isso é muito importante pra gente ter essas inspirações que a gente fala, né? Às vezes eu acho que você ainda não tem ideia da sua força, do seu espaço. Você já está marcando e mudando a vida de muitas pessoas. Eu realmente não tenho ideia. Não tenho ideia. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando na terapia, inclusive, né? Porque eu não consigo ter essa dimensão, assim. Eu venho aqui e entrego o meu melhor, eu faço, sabe? E não é só os cursos, eu quero cada vez mais melhorar os meus cursos para poder passar esse tanto de coisa que eu estudei adiante e ao mesmo tempo eu estou fazendo meu próprio negócio, né, construindo a minha marca, né, tenho toda essa jornada e eu às vezes me sinto assim de que quando eu vejo, ai meu Deus, quando eu vejo que outras pessoas estão usando exatamente o que eu venho ensinando desde o começo para criarem conteúdo, né? E essas pessoas podem ter entendido o processo também, né? Podem ter aplicado, podem ter entendido o processo. Mas dentro de mim eu sei que eu já venho falando disso há muito tempo. Poxa, eu comecei a falar em certas coisas quando ninguém falava em certas coisas. E eu tenho um pouco essa dificuldade de me colocar nesse lugar, sabe? Mas enfim, sei lá, seja o que Deus quiser. Depois de que te conheci por uma aluna sua, comecei a colocar as coisas em prática e hoje ainda não consigo chegar numa meta alta, mas vendo bem para quem não vendia nada. As pessoas não questionam o preço. É essa caminhada, é essa construção. Não é... A gente só não pode parar no meio do caminho, porque as coisas elas vão se somando ao longo do tempo e os resultados também, né? Eu já fui uma entrevistada sua, me achei mega importante. Eu adoro conversar com as alunas. A questão do posicionamento, janela de produção, precificação, postar nas redes sociais diariamente, construir relacionamento, realmente faz muito sentido e funciona mesmo. Existe todo etapas, né? São etapas ali do processo que a gente precisa estar atento. A gente precisa conseguir separar na mente, em caixinhas cada etapa, porque no dia a dia tudo acontece ao mesmo tempo. No dia a dia, para uma questão didática, a gente separa para entender conceitos e fundamentos, mas no dia a dia isso tudo se mistura e acontece ao mesmo tempo enquanto o negócio está acontecendo. Mas se a gente vê que alguma coisa não está indo tão bem, a gente precisa ter essa capacidade que tem a ver com a autonomia de raciocínio, de pensamento, de separar de novo. Parei só um pouquinho, tem alguma coisa que não está fluindo bem. Deixa eu separar de novo cada coisa na sua caixinha para entender qual dessas caixinhas que está dando problema. Para eu conseguir fazer os ajustes e botar tudo para rodar de novo. Obrigada pelas palavras de carinho, gurias. Carla, já comprei vários cursos na net, mas sentia que faltava alguma coisa. E agora com você descobri o que era. Eu queria me identificar com a pessoa e você fala a minha língua. Muito obrigada. Fico
Fico feliz de saber, muito feliz. Ai, deixa eu ver aqui, é isso. Hoje, então, a gente encerra a nossa minissérie sobre autonomia. Então, a gente falou no primeiro dia sobre autonomia de vida, no segundo dia sobre autonomia das finanças pessoais, no terceiro, autonomia das finanças do negócio, no quarto, sobre autonomia de decisão, e hoje a gente falou sobre autonomia de pensamento e o quanto a construção de autonomia como um todo tá ligada com o processo de amadurecimento, né? De a gente realmente cada vez mais se tornar responsável pela nossa vida, pelos nossos resultados e crescendo sempre no processo. Quando procurei ajuda, perguntaram por que procurou algo que sempre fugiu e nem gosta, tem medo, vendas. Não entendi muito bem o conceito, mas tu tinha medo das vendas? Ah, chegou no final, Lúcia, mas vai ficar gravado, já tô aqui Ai, misturou aqui os comentários. Você não só ensina o processo do negócio, mas os seus ensinamentos são para a vida. Como cresci e amadureci te acompanhando. Gratidão pelos seus amadurecimentos. Então, com esse comentário da Josi, eu vou encerrar aqui a nossa live, encerrar a nossa minissérie sobre autonomia. A gente vai se falando, né? Nos próximos dias não vai ter live esse horário. Esse horário foi para que a gente pudesse fazer essa minissérie, matar um pouquinho da saudade da live de manhã. Mas a gente vai se falando nos stories e nas próximas lives. Para as alunas, provavelmente hoje eu vou divulgar as datas das aulas ao vivo que vão ter esse mês, tá bom? Um beijo para vocês, tenham uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana.